Boa noite a todos, muito obrigado, Rui, muito obrigado, César. É um grande gosto estar convosco. Porque o que eu queria, antes de começar a partilhar o que também quero mostrar ao mesmo tempo que falo, o que eu queria era que, no fim, vocês soubessem duas coisas. Se calhar, a liberdade de imprensa em Portugal deve muito mais ao Brasil do que aquilo que nós pensamos ou do que aquilo que nós sabemos. E a segunda coisa é que falar de jornais que têm 200 anos ou que têm 100 anos em publicação continuada é qualquer coisa de fundamental, porque os jornais são pessoas, são como nós. Os jornais só existem porque nós lá estamos. Os jornais só existem porque eles são, na sua organização, como as cidades, as vilas onde nós moramos. Eles dão-nos os tempos, dão-nos as farmácias, dão-nos os acidentes, dão-nos aquilo que os prefeitos e os presidentes das câmaras fazem. Os clubes de futebol, eles são nós. E porque são nós, é muito importante este princípio da publicação continuada. Nós, seres humanos, estamos a viver cada vez mais anos. Mas os jornais também estão a viver muitos anos e, como nós, eles têm uma memória. Esta conversa é formalmente uma conversa, uma visita à memória. Vou então agora pôr aqui o, o- a apresentação. Pronto. Então, explicar-vos antes de começar porque é que eu escolhi este título. 200 anos a ligar o Brasil à língua portuguesa. Sabem? E começo logo com a história mais engraçada que o Rui se fartou de rir hoje quando falámos sobre isso. O título gráfico do diário não tem acento. E, como sabem, em português, os acordes ortográficos dizem que palavras como diários têm um acento quando têm duas sílabas seguidas. E a verdade é que, desde o primeiro número, que diário, no Diário de Pernambuco, na sua impressão gráfica, não tem acento. E esse é um elemento muito importante de afirmação de como é que eu quero comunicar. No fundo, nós estamos a falar do aniversário do Diário de Pernambuco, que teve lugar no dia 7 de novembro, dia por dia, 200 anos depois de ter começado. Vou falar de um programa da Unesco que se chama A Memória do Mundo. Vou tentar explicar-vos porque é que eu sou capaz de dizer que o Diário de Pernambuco é um bastião da liberdade da imprensa, apesar de, durante cerca de 30 anos, ele ter sido propriedade do Estado. Porque é que ele tem um projeto de inovação e cultura? E, portanto, penso que com isto estamos a entrar na 11ª tertúlia Portugal-Brasil. Então, o diário é o diário mais antigo da América Latina em publicação continuada e também é o de língua portuguesa. E não é o do mundo, eu fui durante muitos anos membro da direção da Associação Mundial de Jornais e discuti muito isso com eles porque se punha aqui o problema da publicação continuada. Como sabem, Portugal e Brasil são dois países que nos seus territórios não tiveram guerras globais nos últimos 200 anos. Portanto, é fácil dizer que nunca houve uma paragem, houve uma continuidade. As paragens que podem ter havido ou os que desapareceram foram por questões que têm a ver com a indústria, ou que têm a ver com a gestão, ou que têm a ver, inclusivamente, com, às vezes, alguma falta de preocupação na relação entre os gestores dos jornais e os seus leitores. Mas, tirando isso, não há, como houve em França ou na Alemanha ou mesmo em Inglaterra, situações que, pela destruição de uma guerra ou outras situações semelhantes, o tremor de terra de Lisboa já foi há 270 e tal anos, portanto, não havia este ou outro jornal do mesmo género em Lisboa.
Depois, porque há 100 anos, exatamente quando o Diário de Pernambuco fez 100 anos, foi compilado e editado sob a coordenação de Gilberto Freire o livro Nordeste. Livro esse que tem uma segunda edição que vai ser tornada pública dentro de algum tempo e para a qual eu tenho o grande orgulho de ter escrito um texto sobre exatamente a memória do mundo. Depois, o Diário de Pernambuco tem uma coisa que no mundo dos publishers, no mundo dos proprietários, dos jornalistas, é extraordinariamente controverso, extraordinariamente difícil de discutir, que é como é que um jornal que durante cerca de 30 anos foi propriedade do Estado não se tornou num órgão de propaganda desse Estado. E essa é outra das razões para o meu título do Ligar o Brasil a Portugal, porque depois do 25 de Abril, Portugal teve praticamente todos os seus jornais diários de Lisboa ou do Porto debaixo do controle do Estado até 1988, altura em que, pela alteração da Constituição de 82 e pela entrada de Portugal para a então Comunidade Económica Europeia, foi obrigatório, foi uma das obrigações da entrada de Portugal na CEE, que o Estado deixasse de ter na sua propriedade publicações periódicas. E, portanto, foram vendidos entre 1988 e 2000 e 1991, 92, o Estado vendeu todos os jornais que tinha. Portanto, eu posso dizer-vos, como o Rui disse, eu durante esses anos tinha um papel muito ligado ao Estado português nesta área, portanto, eu posso dizer-vos que quem mandava nos jornais nessa altura em Portugal, apesar do Estado ser o proprietário, eram os jornalistas. Isto era possível por causa da lei de imprensa que tínhamos, era possível por causa do Estatuto do Jornalista que existia em Portugal, que ainda é o mesmo hoje em dia, e era possível também por causa da Constituição de 1976. E, portanto, eu vou tentar, ao longo desta conversa, trazer-vos sempre os elementos que tornam isto muito claro. E, portanto, as razões para. Peço desculpa que está aqui uma coisa que não me deixa ver. Não. Bom, as pessoas também perguntam muitas vezes, mas porquê é que é tão importante festejar os 200 anos, ou os 100 anos, ou os 150 anos, o que for, de um jornal, e no caso do Diário de Pernambuco, essa importância tem a ver porque o Diário de Pernambuco, ao longo da sua história, não só é um bastião da liberdade de imprensa, como é, eu gosto muito de dizer isto em inglês, peço-vos desculpa, the cradle of culture, um melting pot de cultura, ou seja, foi a base, foi a plataforma onde se desenvolveu uma grande parte da atividade cultural do Estado de Pernambuco e que, em muitas circunstâncias, extravasou para todo o território brasileiro. E a sua gênese industrial na altura e depois aquilo que hoje em dia, de um ponto de vista muito inovador, se está a fazer, exatamente porque o jornal faz 200 anos. Ou seja, eu gostaria também que, dando à palavra lição uma pequena força, não muito grande, que víssemos também que o que estamos aqui hoje a fazer é a partilhar uma lição sobre a liberdade de imprensa. Esta é a edição do número 1 do Diário de Pernambuco. E para conseguirem ler, para conseguirem ver, veem que o Diário de Pernambuco nasceu como um jornal de anúncios. Outra vez, um jornal para as pessoas. E se lerem um pouco, veem que toda a apresentação do jornal, no número 1, é feita dizendo às pessoas: isto é um jornal para os senhores dizerem aquilo que quiserem, porem cá as vossas informações, contarem histórias. Ou seja, em 1825,
não havia jornalistas. Este conceito de jornalista e de jornalismo que nós temos é um conceito do fim do século XIX, se bem que, por exemplo, cerca de 40 anos mais tarde, em 1864, quando o Diário de Notícias é lançado em Lisboa, a apresentação do Diário de Notícias é já uma promessa de dizer os jornais que existem em Portugal até agora são jornais de anúncios, sendo que entre os anúncios se contam notícias, como está aqui explicado. Então, o Diário de Notícias vem dizer que, no entanto, em França, em Paris, em Londres, já se faz uma outra coisa. Não se fazem só jornais de anúncios. Fazem-se jornais que contam histórias que se chamam notícias. E, portanto, isto é uma das partes muito importantes de compreendermos, que é o jornal punha, como os jornais fizeram durante quase 100 anos, as pequenas notícias gratuitamente, porque isso era uma forma de vender o jornal. E quando as pequenas notícias foram ultrapassadas pelas listas de oferta de produtos e de serviços, primeiro através de correio direto e depois através da internet, perderam a única forma de financiamento autónomo e própria que os jornais tinham. E a partir daí, o que se está a ver é a grande dificuldade que a maior parte dos jornais em todo o mundo atravessam através da necessidade de se adaptarem ao novo sistema da internet. Agora, porquê a Memória do Mundo? A Memória do Mundo é um programa da Unesco destinado a que os Estados-membros depositem documentos que sejam considerados fundamentais para a memória do mundo. Portanto, não é o reconhecimento de valor cultural como existe em relação ao valor material ou imaterial, não é isso que se está a discutir aqui. O que se está a discutir aqui é um documento que tem que ser conhecido. Portanto, não tem nenhuma obrigação como aquelas que têm o reconhecimento do valor cultural pela Unesco, em que os Estados-membros têm que se comprometer a preservar, etc. Isto é um depósito para uma memória coletiva global. E um exemplo, para não estarmos aqui a perder muito tempo, é a Carta de Pedro Vaz de Caminha, está entre os documentos que Portugal já depositou como sendo importantes e foi, portanto, aceite como memória do mundo. A primeira coisa que é importante neste reconhecimento de que o espólio, o acervo do Diário de Pernambuco e depois, além disso, todos os acervos de jornais que tenham determinado tempo de vida, é o impacto que tem no jornalismo. Como eu vos disse ainda há bocado, em 1825, quando o Diário de Pernambuco nasceu, não havia jornalismo, nem nada que se parecesse com aquilo que nós conhecemos hoje. Em 1864, quando o Diário de Notícias apareceu em Lisboa, também não havia tecnicamente aquilo que nós chamamos hoje em dia jornalismo. O que havia era redatores, tipógrafos, na maior parte dos casos. Aliás, se repararem, se lembrarem daquilo que leram na apresentação do Diário de Pernambuco, o Diário de Pernambuco é lançado pela tipografia que depois o imprimiu. Em Portugal, a maior parte dos jornais centenários têm exatamente a mesma história. A tipografia que os imprimiu tinha a capacidade tecnológica de fazer um jornal e com conteúdos que eram os conteúdos que as pessoas lhes levavam. Então, em 1825 não havia jornalistas, em 1864 havia redatores tipógrafos. O que é que eles faziam? Redigiam as informações e as notícias que as pessoas lhe davam, mas nos anos 80 do século XIX em Portugal há um momento de grande sobressalto, que são as conferências do Casino,
todos já ouviram falar disso, Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, enfim, todos os grandes poetas, os grandes escritores portugueses e pensadores portugueses participaram nisso, e os jornais que se publicavam nessa altura em Lisboa foram uma alavanca importantíssima para a difusão das ideias das conferências do Casino, ao ponto de haverem grupos que tentavam impedir que os jornais que eram publicados por uma determinada facção, isto só dizia respeito à cidade de Lisboa, o caminho de ferro era nascente em Portugal e chegar ao Porto levava pelos meios normais 2 dias, 3 dias, portanto as coisas eram muito lentas a esse nível, mas aí foi a primeira vez que se trouxe a ideia de que era importante que escritores, literatos, autores escrevessem nos jornais. E então, a partir desse momento, o que aconteceu foi que os jornais começaram também a publicar folhetins, começaram a publicar romances em várias peças e todos os dias, ou com a periodicidade, que é outra questão importante, que é a periodicidade dos jornais na realidade e com todos os meios que existem, é um resultado do desenvolvimento industrial do princípio do século XX. Até aí, quer questões de papel, quer questões que têm a ver com a capacidade das máquinas impressoras, faziam com que sim, o jornal era diário, mas havia dias que não conseguia sair porque não era possível produzi-lo. Portanto, no fim do século XIX, e aqui temos esta questão de que permite um jornal centenário estudar o impacto no jornalismo do desenvolvimento tecnológico e, a partir do fim do século XIX, da criação daquilo que se chama hoje em dia o jornalista ou a profissão de jornalista. Era quase um programa, uma tertúlia destas, que se quiséssemos dedicá-la à situação que existe hoje em Portugal e que existe no Brasil, portanto vou tentar falar disso o mínimo possível, mas foi em Lisboa, em 1898, que teve lugar o terceiro Congresso Internacional dos Jornalistas, e esse congresso determinou profissionalmente o que era um jornalista. Determinou como e que estudos ou que tipo de educação é que o jornalista tinha que ter. Porque é que o Congresso foi em Lisboa, aliás, com uma representação brasileira muito importante, de algumas dezenas de depois assim chamados jornalistas? Porque é que foi em Lisboa? Uma razão muito simples, é que todos eles tinham estado em Bruxelas nas celebrações dos 50 anos da monarquia belga. E, portanto, ao regressarem aos seus países, foi fácil fazer com que parassem em Lisboa, a maior parte dos navios que tinham que apanhar para a América do Sul, daí haver uma grande participação, de facto, de sul-americanos, brasileiros, claro, mas também norte-americanos neste terceiro Congresso de Lisboa, vieram e foi uma discussão, aliás, que teve lugar num edifício lindíssimo de Lisboa, na Sociedade de Geografia, e eles estiveram durante mais de uma semana a discutir, e as atas e as conclusões deste congresso são muito interessantes. Depois, ao contrário, qual é o valor de depositar jornais centenários neste programa da memória do mundo? É, antes de mais nada, preservar a evolução dos conteúdos, perceber que há 200 anos as notícias eram de uma determinada maneira, tinham um determinado valor, mas depois também tinham, como vimos no exemplo que eu mostrei do número 1 do Diário de Pernambuco, tinham um conteúdo visual, estrutural, que é perfeitamente crucial. Quando o Diário de Notícias voltou à história do Diário de Notícias, em 1864, disse: eu vou fazer diferente. Para mostrar que ia fazer diferente, o jornal mudou o aspecto das colunas. Os jornais
tinham habitualmente nessa época do século XIX, chegavam a ter 16 colunas à largura de uma página bastante larga, broadsheet, como se chamava a produção desse papel, portanto, era bastante larga, mas chegava a ter 16 colunas, o que tornava extraordinariamente difícil a leitura, embora fosse muito rentável quando se tratasse de pequenos anúncios ou pequenas informações. Portanto, é importantíssimo verificarmos como é que ao longo do tempo a evolução não foi só dos conteúdos que passou a ter profissionais e depois profissionais assalariados, pagos para escreverem notícias, mas ao mesmo tempo como os jornais foram evoluindo, quer na sua estrutura gráfica, quer na utilização da impressão a cores, da fotografia, da fotografia à cor depois. Por outro lado, a perda destas coleções, que estão preservadas de maneira diferente nos vários países da Europa e nos vários países do mundo que já começaram a preocupar-se com esta questão, a perda de uma coleção destas significa perder o testemunho da relação estética editorial, ou seja, como é que eu escrevi notícias, como é que a língua evoluiu. A língua portuguesa evoluiu muito por causa das notícias, porque as notícias tinham que descrever coisas que aconteciam, ou os tais anúncios que eram enviados por pessoas que tinham naturalmente menos conhecimentos e menos capacidade para se exprimirem por escrito como deve ser, apesar dos jornais, e o Diário de Pernambuco fez isso e anuncia logo isso no primeiro número, criou em diversos pontos da cidade de Recife e em mais duas outras localidades locais de recepção dos anúncios que ajudavam as pessoas a escrever o que é que elas queriam colocar no jornal. Portanto, apesar disso, é evidente que os jornais têm um contributo muito ativo, sobretudo durante o século XVIII e a primeira metade do século XIX, e que em países, em estados como o Estado português e o Estado brasileiro, que tiveram momentos de ditadura muito importantes, os tipógrafos, por exemplo, assumem um papel importantíssimo na correção, muitas vezes correção entre aspas, que não era só uma correção da língua, era uma correção das ideias. E é um tema que não é muito discutido, não é muito conhecido, porque infelizmente esses tipógrafos, na maior parte dos casos, os que conheciam as histórias que se passavam, já morreram, já não existem, e os que participaram nessa prática tinham, portanto, não tinham o hábito de escrever e de deixar as suas memórias. No entanto, há um elemento importantíssimo, que é a censura em Portugal, a partir dos anos 63, 64, portanto, durante a parte mais aguda da guerra em África, a censura em Portugal passou a exigir, não como era até aí, as provas de escrita apenas de cada um dos textos que eram publicados, mas provas de páginas, exatamente para impedir que os tipógrafos pudessem mudar, pudessem transformar através da tipografia algumas notícias. Um exemplo muito simples que posso trazer para isto, que eu conheço bem, quando morreu o grande defensor da independência da Índia e o grande pacifista, o Diário de Notícias já sabia, por causa da invasão de Goa da mão Idiu, já sabia que qualquer notícia que pusesse no jornal sobre que tinha morrido Gandhi era pura e simplesmente cortada pela censura. Então, fez uma pequena notícia na primeira página que dizia morreu Gandhi,
Gandhi, chefe da Índia, enfim, uma coisa completamente. E depois ao lado fez uma notícia sobre outra personalidade qualquer do mundo, em que dizia o grande estadista qualquer coisa, de forma a que, quando se lia morreu Gandhi, lia-se morreu Gandhi, o grande estadista. Portanto, é muito importante para a história dos jornais, sobretudo dos jornais diários, e para a memória do mundo, inclusivamente da luta contra a censura, é muito importante a existência deste tipo de possibilidades, destes programas como este programa da Memória do Mundo. Portanto, no fundo, permite nós continuarmos a fomentar a liberdade e a democracia, porque os jornais centenários são testemunhos vivos da luta pela liberdade, permite, um incentivo a guardar, a preservar o legado. Não vos conto sequer as dezenas de histórias, porque eu passei a visitar redações de jornais com mais de 100 anos, em que, quando eu dizia, e a coleção do jornal onde está? Está aqui, quer ver? E trazia uma coleção do jornal. E eu via que faltavam páginas. E dizia, mas tem outra? Não, não temos, mas faltam aqui páginas. Pois, sabe o que é? Era um imigrante que vivia em França e quando veio cá de férias, isto contaram dezenas de vezes, não foi uma, e quando veio de férias, ele precisava de provar que era o dono de um determinado terreno. E o jornal tinha publicado a prova da compra e venda que ele tinha feito. Portanto, eles vinham cá ao jornal, não havia fotocópias fáceis na altura, nós estamos a falar nos anos 70 e nos anos 80. Eu vinha cá ao jornal e tinha 2 dias para tratar do assunto, porque depois voltava para a França para trabalhar. Então o que nós fazíamos era, com muito cuidado, cortávamos a página para não estragar mais o jornal. E eu tive situações, esta página está para sempre perdida, portanto, pode ser que alguém tenha em casa um dia um exemplar igual, mas nunca será encontrado, e, portanto, o estar na memória do mundo é uma responsabilização, é um incentivo à preservação. E depois confere um valor inestimável, também de incentivo à continuidade dos jornais locais e regionais, reconhecendo o seu papel económico e cultural. Quer dizer, portanto, é qualquer coisa que é a coisa mais importante que se pode fazer hoje em dia. Entretanto, voltando ao Diário de Pernambuco, o Diário de Pernambuco e os outros jornais centenários no Brasil e em Portugal têm, no fundo, uma posição que eu diria que são pilares da nação e da comunidade, como eu vou a seguir tentar mostrar-vos de uma maneira mais concreta, porque, de certa forma, isto se deve ao caminho que as leis de imprensa seguiram no Brasil e em Portugal. Isto sabemos todos, o jornal é uma tribuna da nação, portanto, não há senão que preservar a função democrática. E a história do Diário de Pernambuco mostra que a liberdade de imprensa é uma conquista contínua e frágil. Sabem, eu cada vez que falo de liberdade de imprensa, seja em tertúlias, não como a nossa aqui hoje, mas em tertúlias que estão habituadas a discutir tudo e mais alguma coisa, e de pessoas muito preparadas e muito conhecedoras, eu sinto sempre que a reação é esta: lá vem aquele chato a falar daquela coisa da liberdade de imprensa que não interessa nada a ninguém, porque isso está garantido, isso existe, isso está, é a Constituição que diz, é a lei de imprensa que diz, a lei de imprensa atual que temos em Portugal existe há 50 anos, e esta reação eu encontrei-a mais explícita, menos explícita, nas instituições internacionais, porque passei nos últimos 25 anos, em que, inclusivamente, em Bruxelas, no Parlamento Europeu, falar de liberdade de imprensa era uma questão filosófica.
Não, isso é filosofia, quer dizer, o que é que quer falar com isso? Não, 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 na prática é preciso lutar, é preciso dar às pessoas os meios, é preciso chamar a atenção, é preciso alertar. Não, não, isso não. Quando muito se os Estados estiverem preocupados com isso, é possível. Ah, Hoje em dia, não é bem assim nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos têm algumas fundações que neste momento estão a investir muito nos países do leste da Europa para permitir que jornais que têm grandes dificuldades de subsistência possam continuar a publicar-se. Portanto, existem alguns sinais, mas esses sinais são de facto muito tenues. E então, aqui o que eu vos quero contar é isto. Há 30 anos, quando eu comecei a minha carreira académica nesta área, eu lembro-me que uma das primeiras conferências que eu fiz, com espanto de muita gente, foi há tanto tempo que até a fiz com acetatos, ainda tenho os acetatos dessa conferência, foi chamar a atenção que em Portugal as leis de imprensa, desde o princípio do século XIX, tinham sempre antecedido as Constituições. Neste edifício se realizaram muitas tertúlias, muitos encontros culturais com as pessoas que no Recife tinham ideias e queriam de alguma maneira partilhá-las com outros. Aconteceu como acontece com muitos edifícios, o edifício, por exemplo, do Diário de Notícias, que é de 1938 a 1940, que foi construído, hoje em dia pertence a uma companhia chinesa que o transformou num prédio de apartamentos, mantendo as linhas. E só para vos dar uma ideia, eu listei aqui os jornais da Europa e do Brasil e dos Estados Unidos que, durante a primeira metade do século XX, mandaram construir os seus próprios edifícios. Há aqui apenas um desdobramento do Jornal de Notícias do Porto, que teve uma primeira sede que depois foi desdobrada num arranha-céus durante algum tempo, o edifício mais alto da cidade do Porto, no topo do qual se via o JN. E há histórias sobre a Cortina de Ferro e o Die Welt, que é o jornal de Berlim, que mandou construir o seu edifício em cima da fronteira entre as duas cidades de Berlim, e no topo do edifício pôs um jornal eletrónico, portanto, com letras enormes, que davam notícias para Berlim-Leste, de tal forma que o governo de Berlim-Leste mandou construir edifícios quase tão altos como aquele do outro lado do muro e entregava esses edifícios apenas a membros do partido da mais alta confiança, porque eram os únicos que continuavam, aparentemente, a ler as notícias que o Die Welt punha cá fora. Portanto, a construção de edifícios pelos jornais mostrou duas coisas: o marco que eles eram nas cidades onde estavam, por um lado, e por outro lado, a sua saúde financeira, que lhes permitia ter um parque tipográfico próprio, normalmente nas caves destes edifícios, frotas de carros que os distribuíam e, portanto, uma capacidade logística muito importante. Até 1808, quando Dom João VI foi para o Brasil, não havia tipografia no sentido industrial no Brasil. Terá havido umas tipografias na primeira metade do século XVIII, mas só imprimiriam livros de orações, portanto, estariam muito ligadas à Igreja Católica e só imprimiriam livros de orações e alguns folhetos para fins governamentais. Portanto, não havia. Mas a partir de 1808, quando
Dom João VI vem para o Brasil, ele traz com ele a tipografia que é a imprensa nacional. E a partir daí crescem, portanto, as capacidades de instalar tipografia, portanto, deixou de ser proibido instalar tipografias no Brasil e começaram a instalar-se. Aqui tem, por exemplo, alguns casos que me pareceu importante ilustrar. E na Bahia, a partir de 1811, em Pernambuco, entre 1815 e 1817, há uma primeira tipografia onde se imprime o Aurora de Pernambuco, que era um jornal, talvez possamos dizer, fundamentalmente revolucionário. E a partir de 1821 há a tipografia daquele que lançou depois o Diário de Pernambuco em 1825. No Ceará foi instalada em Fortaleza, uh, ao que parece, a partir de uma das tipografias que existia nessa altura no Recife. Em São Paulo, em 1827, lançou o Farol Paulistano. No Rio Grande do Sul, também em 1827, e enfim, por aqui fora, eu deixo-vos aqui um quadro que tem a tal utilização da tipografia em 1706, que imprimia letras de câmbito e orações devotas, mas mais nenhum outro tipo de produto, portanto, estariam ligadas à Igreja Católica. Só vos quero dar aqui uma pequena nota, que foi um hábito em todo o século XVII, todo o século XVIII e uma longa parte do século XIX, que os conventos e as confrarias em Portugal faziam de banco. Eu encontrei, por outras investigações que tenho andado a fazer, muitas letras de câmbio destas entre particulares e os conventos. Portanto, os conventos eram muito ricos e as pessoas iam pedir dinheiro aos conventos. Depois há aqui toda uma outra questão muito interessante para discutir, mas é só para vos explicar porque é que era tão importante imprimir, ligado à Igreja Católica, letras de câmbio. Portanto, por aqui continuamos com a criação das tipografias e trouxe-vos três exemplos de três títulos que foram criados no princípio do século XX, porque eles são já uma mostra daquilo que era importante na relação com os leitores. Portanto, já não são os jornais de anúncios, já não são os jornais que dão as notícias que as pessoas lá levam, é um jornal que se preocupa com o município, é um jornal que quer intervir diretamente como um gládio. Portanto, o título do jornal traduz a vontade de intervenção que os seus fundadores tinham, ou a opinião que, no fundo, o que queria era trazer essa capacidade também. Por outro lado, aqui temos alguns detalhes da fundação do Diário de Pernambuco. Portanto, o Diário de Pernambuco foi fundado pelo António Falcão, o tal da tipografia nacional. Depois, entre 1835 e 66, Figueiredo de Faria desempenhou um papel fundamental na vida do jornal. Portanto, o proprietário era um, mas quem efetivamente mandava eram outros. Depois, durante o tempo do Estado Novo, o jornal teve uma forte intervenção e foi sujeito à censura, como todos os outros. E, em grande parte do século XX, foi incorporado e controlado pelo grupo de Assis de Chateaubriand. Só isto dava uma conferência, o que foi o grupo Assis Chateaubriand, o que é que se organizou, como é que fez, mas, como penso que todos sabem, ele, apesar de não ser do Recife, dedicou grande parte da sua vida de homem dos jornais exatamente ao Diário de Pernambuco, que foi um dos jornais mais importantes do grupo dele.
Recentemente, o governo do estado de Pernambuco comprou o prédio, finalmente, e aparentemente existem planos para o transformar numa atividade cultural. Portanto, é fácil, e agora estou a entrar na parte final, é fácil dizer que o Diário de Pernambuco é património cultural e democrático, narrou e moldou a história do Nordeste. É uma fonte primária fundamental entre os dois séculos, é uma cronologia viva de Pernambuco, do Brasil e do mundo. E não podia, chegando aqui, deixar de falar da relação de Gilberto Freire com o Diário de Pernambuco, o início da sua colaboração, os primeiros trabalhos, as colunas que ele lá escreveu e, finalmente, o livro do Nordeste, que assinala os 100 anos do jornal e que eu me atrevo a perguntar se o livro do Nordeste só por si não seria suficiente e necessário para ser ele próprio candidato à memória do mundo também. Depois, aqui temos os argumentos que podiam ser utilizados em relação a esse projeto da memória do mundo e um pequeno exemplo sobre 4 momentos que dizem respeito às relações luso-brasileiras, portanto, dos dois países, e que deles só temos praticamente conhecimento através daquilo que os jornais publicaram. Em 1872, Pedro II visita Portugal e a visita de Pedro II a Portugal tem contornos muito interessantes e muito importantes, sobretudo quando ele esteve no Porto e em Braga. Li num jornal que já não existe, portanto é difícil, tem sido para mim difícil e por isso não integrei aqui, que na visita que ele fez a Santarém para ir ver a campa de Pedro Álvares Cabral, também houve impactos muito interessantes na municipalidade. Depois, em 1922, nos 100 anos da independência do Brasil, o voo de Gago Coutinho e Sacadura Cabral só terminou porque o Diário de Notícias em Lisboa e o Diário de Pernambuco no Recife fizeram uma, uma subscrição pública para comprar o último avião, porque o Estado português já não tinha dinheiro, vivia-se num momento de quase bancarrota, momento extraordinariamente difícil, já tinha sido muito difícil comprar os 2 primeiros aviões. Depois, em 1972, no 60º da independência, a transladação do imperador Pedro I para o Brasil e, finalmente, em 2022, uma exposição no Recife sobre a correspondência trocada entre os constituintes brasileiros e os seus colegas da Universidade de Coimbra ou os seus mestres da Universidade de Coimbra, a quem perguntavam, a quem pediam conselhos, informações portanto, aqui têm, no fundo, os 4 momentos que eu vos disse, portanto, a visita aqui o Imperador Pedro no Palácio de Cristal do Porto, o monumento que existe em Belém, Belém, Torre de Belém, em Lisboa, ao avião, ao hidroavião Santa Cruz, a transladação do corpo de Pedro I, já no Brasil, portanto, isto é o Armão, já no Rio de Janeiro, quando o corpo chegou, e finalmente a exposição que teve lugar no Recife, na Fundação Joaquim Nabuco. Portanto, o Diário de Pernambuco é património cultural e democrático da língua portuguesa e da memória das relações históricas. Para isso, tem vindo a desenvolver um projeto com a Universidade Federal de Pernambuco, um acervo tecnológico, sobretudo, no sentido de digitalizar, de colocar em posição de leitura digital os seus conteúdos. E aqui, novamente, temos uma questão extraordinariamente importante com a língua portuguesa, porque digitalizar sem metadados não serve de nada, ou serve para muito pouco. Hoje em dia sabemos mesmo que não é seguro que sirva para preservar, porque esses dados também se corrompem, também se podem perder com o tempo. Portanto, o que é importante é atribuir a esses dados a explicação ou
a ligação do que é que eles querem mostrar ou do que é que eles querem transmitir. Também já falámos aqui da necessidade de manter um seguimento em relação ao layout e à estrutura gráfica dos jornais. E aqui temos a lista atual dos 64 jornais que se publicam em língua portuguesa no Brasil e em Portugal, portanto, há mais de 100 anos consecutivamente. O mais antigo é o Diário de Pernambuco, que acaba de fazer 200 anos. O mais antigo de Portugal é o Açoriano Oriental, de São Miguel, de Ponta Delgada, nos Açores, que daqui a 10 anos, exatamente em 2035, chegará, se chegar, chegará aos 200 anos. Portanto, é muito importante olhar para este testemunho também como uma perspectiva de inovação tecnológica, porque permite, num só acervo, verificar toda a evolução da tipografia, desde a tipografia clássica até à infografia. É um valor único no mundo, é um registro histórico global, é a evolução do jornalismo e a ameaça de se perder esta coleção é uma coisa tremenda, é uma coisa terrível. É uma identidade da marca no tempo, portanto, um estudo da evolução das marcas e logotipos é fundamental para percebermos como é que funcionaram. Eu conheço mal esta parte da história no Brasil, mas em Portugal tenho vindo a identificar que os títulos de alguns jornais centenários foram desenhados por grandes pintores ou grandes desenhadores portugueses que são conhecidos pela sua obra figurativa ou pela sua obra de pintura e nunca se tinha pensado que aquele título tinha sido desenhado inicialmente, a primeira versão, por um pintor ou um gráfico muito conhecido. Há 100 anos, foi publicado num jornal na Argentina um artigo sobre o centenário de um jornal americano. Portanto, há 100 anos, o que era importante era dizer-se que ele era o centenário na América. Hoje, nós juntamos a isso, é importante dizer que é o centenário na América, embora depois haja aqui várias questões sobre o New York Times e pequenos jornais do interior dos Estados Unidos, mas o que é importante aqui dizer é que isto é um jornal que teve um papel crucial na formação da opinião, resistiu a crises e a revoluções e a mudanças de regime, mantendo a sua relevância. Portanto, o programa dos 200 anos começa no mês de janeiro com uma exposição no Porto e uma exposição em Évora. Évora, porque Évora será a capital europeia da cultura em 2027, e essa exposição, além de tudo o que é relacionado com o jornal, terá 4 módulos com as notícias específicas sobre aqueles 4 momentos das relações luso-brasileiras. Em março será lançado o livro Nordeste 2 no Recife, seguido da abertura das exposições no Brasil peço desculpa, no Recife e em Brasília. Quero terminar apenas dizendo-vos uma coisa que não escrevi aqui a lado nenhum, porque sabia que se escrevesse não passava desse slide, que é: Dom João VI voltou a Portugal em junho de 1821. 25 de junho ou 26 de junho, um dia assim. Dom João VI publicou em 4 de julho, portanto estamos a falar em 15 dias depois, publicou a primeira lei de imprensa portuguesa, que tinha sido discutida pelos constituintes, que lhe foi apresentada mal ele chegou, e ele publicou essa lei no mesmo dia em que respondeu aos constituintes que estava disposto a jurar a Constituição com as bases que eles lhe tinham proposto na mesma altura. E na carta que ele escreve ao Parlamento Constituinte,
ele termina dizendo assim: eu promulgo esta lei porque, sem ela, tudo aquilo que eu estou a jurar para a Constituição e tudo aquilo que os senhores prepararam para a Constituição pode não ter qualquer valor nem qualquer utilidade. Dom João VI não é um rei conhecido, pelo menos em Portugal, por ser uma pessoa extraordinariamente interessada em coisas do Estado, extraordinariamente preocupado, não é conhecido. E, portanto, eu fez-me sempre grande confusão como é que ele tinha escrito e tinha assinado esta carta. E, de repente, quando vi que a Lei de Imprensa de 1823, que é uma lei chamada a Lei das Adaptações, é uma adaptação da Lei de Imprensa de 1821 portuguesa à situação pré-constitucional, porque a Constituição é só de 24, eu comecei a achar que Dom João VI, quando foi para Portugal, já tinha firmadas ideias muito concretas sobre as questões da liberdade de imprensa. E que ele tinha desenvolvido essas ideias sobre a liberdade de imprensa no tempo que esteve no Brasil, no tempo em que, em 1815, criou o Reino de Portugal, do Brasil, etc, 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 dos Algarves, etc, por aí fora. E esta é uma matéria que eu de vez em quando olho-me ao espelho e digo, mas porquê tu? Ainda estes dias, a preparar esta conversa, eu revi todos os textos publicados em Portugal e no Brasil sobre esta matéria. E não encontrei alguém que achasse que isto que era um tema. Agora, para mim, com uma visão muito mais larga, que é, eu começo a ter uma resposta de porque é que em 1821 Dom João VI assinou aquele decreto. Isto ficou para a história em Portugal, porque em 1974, no 25 de Abril, a primeira lei que foi feita foi uma lei de imprensa e foi feita um ano e meio antes da Constituição ter sido promulgada. Essa lei de imprensa ainda está em vigor hoje em dia em Portugal. Em 1910, com a Revolução Republicana, um mês depois da Revolução, a primeira lei foi uma lei de imprensa, quase 8 meses antes da Constituição. E essa lei ficou em vigor até ao Estado Novo. Portanto, durante cerca de 18 anos ou 19 anos. Acho que há aqui um princípio que eu finalmente começo a acreditar que está na estadia no Brasil de Dom João VI. E a pergunta a seguir é: mas com quem? Com que pessoas? Com que ideias é que ele esteve no Brasil para não precisar de mais de 15 dias para ter assinado uma lei de imprensa em Portugal? Muito obrigado e foi mesmo no fim, mas eu tinha que dizer isto. Muito obrigado, João Palmeiro, muito obrigado por nos trazer este tema interessantíssimo. Abria então agora o canal a quem quiser fazer intervenções ou fazer perguntas. Eu já agora iniciava, dava aqui assim o pontapé de partida relativamente à questão interessante que houve, e que não foi aqui assim referida, mas que na realidade houve na imprensa, pré esta imprensa da segunda e terceira década do século XIX, houve imprensa no século XVIII e princípio do século XIX, em que eram muito os órgãos do Estado, isto é, as gazetas de Londres, as gazetas de Lisboa, as gazetas que davam as notícias do mundo e partilhavam aquilo que estava a acontecer nos outros reinos e davam também um bocadinho do que era as grandes decisões, os grandes decretos, as grandes nomeações, as grandes visitas dos monarcas. E depois surgem alguns órgãos de imprensa que são essencialmente órgãos de imprensa políticos. E há um muito interessante, inclusive é ligado ao Brasil, que é o Correio Brasiliense, Hum? que o Hipólito da Costa, para publicar o Correio Brasiliense, vai se sediar em Londres. E publica o Correio Brasiliense a partir de Londres. Eh, Como é que vê esta evolução da imprensa dominada, por um lado, pelo Estado, como o órgão que comunica aos cidadãos aquilo que o Estado está a fazer e que os outros Estados estão a fazer, com essa imprensa também política, muito não são bem jornalistas, são mais até
críticos políticos e até de críticos literários, e houve muitos escritores que nasceram e fizeram a sua vida nos órgãos de imprensa. Como é que fazemos, Rui? Respondo de cada vez ou Se quiser, juntamos? pode já responder enquanto as pessoas vão pensando em perguntas ou intervenções. Isto é Muito aqui bem, assim, um tempo para as pessoas muito bem. pensarem também. Eu sou um defensor que os jornais são a tecnologia e as cidades. Ou seja, o formato dos jornais, e falámos aqui nas gazetas, o que é uma gazeta? Uma gazeta é uma impressão rápida num papel curto, pequeno, aquele que estiver à mão. Quer dizer, se nós formos ver gazetas do século XVIII e do princípio do século XIX, essas gazetas não têm, como os jornais procuraram sempre ter, um formato, não têm um tipo de papel. Elas são impressas em variadíssimos tipos de papéis com variadíssimos formatos, porque a ideia da Gazeta era a rapidez e o reduzido. E, portanto, há gazetas sobretudo, quer dizer, como o Rui aqui disse, não vale a pena dizer mais. E, sobretudo, precisamos de perceber que a questão da censura e a questão da relação do Estado não foram iguais em todo o mundo desenvolvido, entre aspas, nessa altura. Porque em Portugal e no Brasil, quem tinha oficialmente esse poder era a Inquisição. Não se esqueçam que a Inquisição em Portugal durou até ao reinado de Dona Maria, portanto, até meados do século XIX, e no Brasil praticamente até aos primeiros anos depois da independência. Portanto, a Inquisição é que tinha esse papel. Mas a Inquisição, por outro lado, fechava os olhos àquilo que lhe interessava em termos dessas gazetas. Portanto, o poder censório dificilmente pode ser compreendido como nós o vemos hoje. Por outro lado, o Estado, tal como nós o vemos hoje, não é o mesmo Estado que havia nessas ocasiões. E, por exemplo, o Estado em Portugal proibiu, pura e simplesmente, que fora de Portugal continental, na Europa, houvesse tipografias. Ponto final. Quer dizer, não. Porquê? Porque queriam manter o acesso, a capacidade de produzir os documentos oficiais. Não tinha muito a ver com os conteúdos noticiosos, até porque eram poucos e eram limitados. Tinham a ver com a marca, o selo real, tinham a ver, isto tem muito a ver também com a história dos Correios, quer dizer, a capacidade de imprimir também tem a ver com a capacidade de imprimir selos, e os selos e os Correios têm, em alguns casos, 400 anos de existência. Portanto, é, é uma parte da qual eu conheço pouco, portanto, não é muito a minha especialidade. Uma altura da minha vida tive que andar a visitar museus de imprensa, os museus de imprensa que conseguia encontrar em todo o mundo, e em alguns deles saí frustrado porque o que havia era exatamente isto que o Rui estava a contar. Quer dizer, portanto, eles, do que era a imprensa como nós a conhecemos, mesmo que tivesse 100 anos ou de 100 e tal anos, tinham muito pouco ou quase nada. Aliás, o grande Museu da Imprensa de Washington fechou há 6 anos ou há 7 anos atrás, por duas razões. A primeira razão, porque era o único museu pago naquela zona da cidade, portanto as pessoas tinham que pagar. Segundo, porque era um museu que estava muito politicamente orientado e as pessoas não conseguiam ver, não conseguiam tocar naquilo que eram os jornais antigos e como é que eles funcionavam. Portanto, fechou, pura e simplesmente. Era uma fundação e a fundação, a certa altura, esgotou o dinheiro e acabou-se, fechou. Portanto, eu acho que é muito importante percebermos que a relação do Estado com os jornais, e depois a rádio e a televisão, muda com a tecnologia. Com a tecnologia. O muro de Berlim nunca teria caído se o governo da República Democrática Alemã tivesse acreditado que não valia a pena estar a continuar a impedir as ondas de rádio ou as ondas de televisão a passar por cima do muro de Berlim e de toda a cortina de ferro, sem impedirem a entrada de videogravadores na Alemanha. E eles não impediram a entrada de videogravadores porque achavam que
os videogravadores que só liam o modelo francês, que era o modelo SECAM, portanto, não o modelo alemão, que é o modelo PAL, que é o que existe em Portugal. Hoje em dia existe tudo, é tudo automático, mas é o SECAM. Portanto, estavam de certa maneira, controlados com acordos que tinham com a França em relação à circulação de videocassetes. Esqueceram-se pura e simplesmente de uma coisa: é que, na verdade, esses videogravadores não liam ao mesmo tempo e não liam a cores, mas liam a preto e branco e o som era separado da imagem. Portanto, rapidamente na Alemanha houve uma indústria de ter videogravadores que tinham ao lado uma espécie de um aparelho de rádio para as pessoas ouvirem aquilo que as imagens mostravam. É importantíssimo percebermos que, e as Gazetas é uma excelente visão de abordarmos esse tema, porque elas eram feitas para durarem o tempo que durava a leitura do que lá estava e depois passavam de mão em mão. Muito obrigado. Eh, Alguém quer fazer alguma intervenção ou uma pergunta? Não, Muito obrigado. parabenizar pela palestra bastante interessante sobre a questão da imprensa brasileira nesse período e lembrar que o jornal, né, esse Diário de Pernambuco, ele atravessa primeiro, segundo reinado, República, Estado Novo, né, o governo militar e esse processo de redemocratização. No tocante a São Paulo, eu quero, acho que observar um aspecto interessante, é que os jornais, tanto de Pernambuco quanto de São Paulo, até outras regiões do país, mas principalmente Pernambuco e São Paulo, eles têm um momento bastante significativo com as criações das faculdades de Direito, tanto em Olinda Sim. quanto em São Paulo, né? Que o decreto do Dom Pedro é de 1827. Então, por aqui começam a surgir, né? O João Palmério citou o Farol Paulista em 27, e lembrando que é exatamente a Faculdade de Direito, vamos tocar aqui São Paulo tanto quanto Recife, são os advogados que vão ser formados dentro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e também em Olinda, em Recife, que vão povoar, vamos dizer assim, todo o conteúdo desses grandes jornais. Eu vou citar, por exemplo, no caso de São Paulo, em 1854, o Correio Paulistano. E a província de São Paulo de 1875, que nesse ano está completando 150 anos. Então, fiquei contente em ver na sua lista, João, o Diário do Grande ABC, com quem o Instituto Histórico e Geográfico mantém uma boa proximidade, eles têm 70 anos de praticamente existência, eles mantêm uma coluna de memória há 40 anos, caminhando para 40 anos, e nessa observação sobre o Diário do Grande ABC, que tem 60 anos, eu quero destacar um jornal de bairro aqui de São Paulo, o Jornal de Santo Amaro, que ele vai completar 70 anos. Só que Santo Amaro, ele era um município da cidade de São Paulo e depois, na era Vargas, ele foi remembrado como bairro de São Paulo. Isso é um outro ponto interessante para nós conversarmos, né? Então, é interessante que nós temos aí uma coisa importante nesse desenvolvimento das grandes cidades. São Paulo, na época, até 1940, 50, era o centro histórico da cidade. Hoje nós temos uma complexidade enorme. Esses jornais que davam conta de notícias do centro das cidades, ampliando até de outras cidades, hoje eles ganharam caráter nacional, como é o caso do Estado de São Paulo, a província de São Paulo, como diário, como, na verdade, o Diário de Pernambuco e tantos outros. E eles são fontes importantes, tanto é que aconteceu um evento agora recentemente em Goiás, o 8º colóquio dos Institutos Históricos Estaduais. E foi tratado sobre a questão do Diário do Comércio, houve uma palestra sobre ele. Então, eu gostaria de não só como pergunta, mas para reflexão, a importância desses jornais que, na verdade, davam conta de uma certa complexidade e hoje eles viraram, na verdade, jornais de caráter nacional amplo, e aí tem a questão dos jornais regionais, como esse de Santo Amaro, que tem 90 anos para, na verdade, dar conta de notícias mais regionalizadas. E parabéns pela palestra, João.
Muito obrigado e só posso estar de acordo consigo, embora nós tenhamos aqui um grande desafio, que é esse aparelhinho que tem aí à sua frente, quer dizer, e que outra vez, da mesma maneira que eu sou um defensor que a maneira como as máquinas de imprimir permitiam imprimir o jornal, e isto vem desde as gazetas, condiciona o seu conteúdo, também o aparelho através do qual eu o estou a ver, também condiciona o conteúdo, independentemente de se é rede social ou não é rede social. A forma como nós lemos e a parte que lemos condiciona a forma como os conteúdos são organizados, tal como há 200 anos as máquinas condicionaram, portanto, e obrigaram à transformação da forma como se comunicava na altura. E isso é o desafio que vem aí, ou que já cá está. O Rui sabe isso tão bem. Sei, sim, senhora. E já agora aborda aqui assim um problema que até o próprio João pode falar um pouco sobre ele, que é a preservação desta memória. E a preservação desta memória, na realidade, hoje em dia, é feita muitas vezes por hemerotecas digitais, em que se fez um esforço muito grande de fazer a preservação daquilo que foi possível recuperar. Há muitos órgãos de imprensa do passado que estão perdidos para sempre, da sua continuidade. Não é só a Folha que desapareceu, às vezes desapareceram mesmo órgãos de Sim, sim. comunicação completos, porque não ficou nenhuma coleção. Um pouco porque o papel de jornal é o papel de pior qualidade, era o papel mais próximo que havia, as tintas eram de muito má qualidade e aquilo era para ler e deitar fora, e portanto a preservação nunca foi muito pensada ao longo dos tempos. E as hemerotecas digitais, que hoje em dia começam a haver em praticamente em todos os países, têm uma boa hemeroteca digital que permite ir ler e recuperar, tem, digamos assim, funções fundamentais da preservação desta memória do passado. O que é que se dizia, o que é que se contava, o que é que se narrava sobre os eventos da cidade, do país e do mundo. E um desafio enormíssimo, que é o desafio de fazer o reconhecimento de caráter, de caracteres, para poder fazer a leitura, porque principalmente quando se imprimia a 7 colunas, as máquinas hoje, quando querem interpretar aquilo, julgam que aquilo é uma linha completa e não veem a coluna, veem a linha, e é um desafio enormíssimo fazer o reconhecimento de determinados órgãos de imprensa. E é um processo muito complexo e muito caro e que permite e que teria que ser a revisão de cada um dos artigos publicados durante estas dezenas, centenas de anos em milhares de órgãos de imprensa. João, não sei se quer falar um bocadinho sobre a Não, participação e as só dizer que, no hemerotecas. fundo, o Rui resumiu muito bem todos os pontos que eu procurei trazer em relação à necessidade de olhar a sério para o depósito na memória do mundo, porque isso obriga a refletir sobre essas questões, porque, na verdade, em 1830 ou 1840 não se usavam filetes para separar as colunas. A separação das colunas por filetes existe a partir da segunda metade do século XIX e mesmo assim nem todos, porque o tipógrafo é que decidia no fundo, quer dizer, não era o dono do conteúdo, e o dono do conteúdo às vezes queria discutir, outras vezes nem isso, que ele queria era o jornal impresso, e se o tipógrafo punha os filetes é porque era mais bonito, se o tipógrafo tirava os filetes é porque já não sabe muito bem o quê. O que é verdade é que hoje em dia temos um problema complicadíssimo com esta matéria, e por exemplo, como sabem, para criar a inteligência artificial, o Google começou há cerca de 15 anos, 12 anos, 15 anos, começou a comprar os acervos e os fundos de muitas bibliotecas nos Estados Unidos, no Canadá, e depois começou a comprar em vários outros sítios do mundo. Começou a comprar bibliotecas para treinar a utilização e a leitura por aquilo que nós hoje em dia chamamos de inteligência artificial, mas nunca o fizeram com jornais. Nunca o fizeram com jornais. Porquê? Porque descobriram muito depressa que isto ia ser um investimento muito para além da capacidade de retorno que poderia ter.
E essa capacidade de retorno é muito importante. Aliás, o João Amaral falou na questão das universidades de direito, e eu podia ter acrescentado quando falei da propriedade pelo Estado, porque no fundo o tempo em que o Estado foi dono do Diário de Pernambuco fez dele uma espécie de aquilo que nós em Portugal chamamos o Diário da República, ou seja, as notícias oficiais. E entenderam na altura que quem redigia melhor as notícias oficiais eram a Universidade, a Faculdade de Direito, era quem fazia melhor as notícias oficiais, porque na maior parte delas eram notícias legais. E, portanto, a Faculdade de Direito começou a acrescentar várias outras informações e várias outras notícias e vários outros pensamentos que foram depois evoluindo e que, por isso, nós não vemos um papel tão de propaganda nesse tempo do Diário de Pernambuco como aquilo que se nós dissermos hoje, é propriedade do Estado, é para fazer propaganda de certeza absoluta. Portanto, eu acho que há esse enorme desafio, e já agora não tenho senão que dizer-vos que partilho a minha grande tristeza de, durante os 3 anos que fui o presidente do Fundo do Google para o Desenvolvimento Digital dos Jornais, não ter conseguido que se fizesse um projeto. Eu não consegui que se fizesse um projeto, andei por muitos sítios do mundo, aquilo era um fundo só para a Europa, portanto eu não podia sair daí, mas que se fizesse um projeto para tentar resolver este problema. O próprio Google estava interessado e a mim diziam-me, ó João, nós tínhamos um limite, não se podia dar mais do que 1 milhão de euros por projeto. Mas eles diziam-me, se houver esse projeto, temos que falar todos, porque isso é um projeto para todos, não é um projeto só para os jornais. Não se conseguiu lançar isso porque para eles não interessava, porque não rendia dinheiro. E para nós que estávamos do lado, portanto, dos publishers, dos editores, não havia consciência, não havia conhecimento de que de facto isto era importante. E depois temos aquilo que o Rui disse em relação à preservação. O Diário de Pernambuco tem um protocolo com a Universidade Federal para um estudo num laboratório de papel sobre as condições de preservação do papel, mas especialmente por causa do clima e da umidade, portanto, e dentro do clima, a umidade de São Paulo, de Recife, e a forma como são guardados, portanto, são organizados as coleções. Esse projeto eu tentei trazê-lo também para Portugal através da Universidade de Aveiro e da Universidade de Évora, que aliás a Universidade de Évora tem um laboratório chamado Laboratório Hércules, que também estuda papel. Está aqui a Fernanda Olival, que é a diretora do Departamento de História da Universidade de Évora. Olá, Fernanda, ainda não a tinha visto hoje, mas tentei trazer, simplesmente há aqui um no match, porque o papel que se está a estudar em Recife, numa época que não tem nada a ver com aquilo que ainda se está a fazer em Évora. E, portanto, isto é muito frustrante, porque neste momento eu sei que o papel não vai durar muitos anos, eu sei, sobretudo pela maneira como está condicionado. Há uma esperança, que eu já agora juntava, que é uma coisa que se chama depósito legal. Em 1764, se não me engano, se não foi 64, é 65, é por aí, o Marquês de Pombal criou a Biblioteca Nacional de Portugal. E um dos seus sucessores, no tempo da Rainha Maria I, portanto, a mãe de João VI, criou a obrigatoriedade de tudo o que fosse impresso, não eram jornais, portanto, ser depositado na Biblioteca Nacional. Isso evoluiu para uma obrigação, que está hoje em dia na lei de imprensa portuguesa e em todos esses princípios, que é que todos os periódicos, jornais, revistas, etc., que se publicam em Portugal. Há 10 anos levantou-se uma questão que era, bom, então e aqueles que são só digitais, depositam o quê? E foram 10 anos de negociação legislativa para se conseguir uma solução de depósito para os não
analógicos, portanto, para aqueles que não são em papel, para os digitais, foram 10 anos de discussão e essa discussão só se resolveu em 2021, mesmo no fim da pandemia, porque aqueles enormes programas de financiamento da União Europeia para os seus Estados-membros por causa da pandemia, sobrou dinheiro naquilo que estavam a investir na Biblioteca Nacional. E esse dinheiro era suficiente para montar um programa para guardar os jornais digitais. Portanto, conseguiu-se, desde 2021 a lei foi mudada e, portanto, os jornais digitais podem ser depositados também, ou as versões digitais dos jornais em papel, aí não é obrigatório, é à escolha do jornal. O jornal pode mandar, se quiser, os jornais em papel, se não quiser, faz o depósito digital da mesma edição. Mas isso mesmo assim levanta imensos problemas, porque notícias são fluxo. E nós estamos a falar de coisas impressas que não são fluxos, são coisas concretas, fechadas, têm um princípio e um fim. Tem a página 1 e a página 36 ou a página 34. Quando estamos a falar no mundo digital, estamos a falar de fluxo. Então, como é que eu guardo o fluxo? E aí entram outra vez os nossos amigos das faculdades de Direito, que precisam muitas vezes de provas para casos que estão a tratar. Seja provas, pura e simplesmente, de ofensa ou abuso de liberdade de imprensa, sejam provas através de fotografias, e agora ainda temos outra questão, ou vídeos que podem ser manipulados. Há uma história muito engraçada em Fortaleza, em que um prédio, eu estava, aliás, estava no Recife quando isso aconteceu, um prédio caiu inteiro em Fortaleza. Quer dizer, portanto, isto aconteceu pouco tempo antes da pandemia. O prédio caiu inteiro em Fortaleza. Bom, caiu, não se sabe porquê. Então, houve um advogado das vítimas que foi investigar nos jornais de Fortaleza se, por qualquer outra razão, tinham alguma vez fotografado a rua onde estava o prédio. E encontraram fotografias da construção do prédio. E com essas fotografias puderam provar que o prédio tinha sido mal construído e, portanto, que aquilo não tinha sido um acidente por causas naturais, mas tinha sido uma construção defeituosa. Bom, isto levantou uma corrida de muito interesse aos arquivos dos jornais por crimes e por essas coisas todas, mas, como sempre, isto está limitado por uma visão que é a visão do jornalista, que não é a visão do jurista. Portanto, e depois, quando estamos a falar do mundo digital, todas as capacidades de manipulação que temos. Portanto, nós temos aqui um mundo importantíssimo, como eu já vos disse, por exemplo, em Espanha não há depósito legal como nós temos em Portugal. E isto tem a ver com a história de Espanha, as regiões, o franquismo, etc. E a União Europeia acaba de fazer passar uma lei em que, de certa maneira, permite e até incentiva os Estados a criarem qualquer coisa como um depósito legal. Eu, hoje em dia, passo uma boa parte do meu tempo a falar com os meus amigos espanhóis e a dizer aos meus amigos espanhóis como é que se passa em Portugal, porque eles ficam espantadíssimos que eu digo, não, isso para nós não é um tema. Existe desde o fim do século XVIII, portanto, para nós não é um tema. Quando se criou um jornal em Portugal, as leis de imprensa sempre tinham na obrigação as várias coisas que obrigavam ao longo do tempo foram mudando, mas as várias. Olá, Múcio, entrou agora, ou estou agora a ver o Diário de Pernambuco em pessoa. Portanto, sempre tiveram essa obrigação e, portanto, é qualquer coisa que ninguém discute. Ninguém discute. Há uma linha em Espanha que me diz, mas isso é horrível, porque o Estado pode controlar tudo, porque vai à Biblioteca Nacional e vê tudo aquilo que foi publicado e pode ir buscar coisas que foram publicadas há não sei quantos anos e dizer isto foi crime, abuso de não sei o quê. Nunca aconteceu em Portugal, apesar de termos tido um senhor chamado Salazar. Portanto, nunca aconteceu. Portanto, é muito cultural. E daí a grande sublinhado que eu tentei fazer, e volto a fazer outra vez, que é precisamos de descobrir
O que é que Dom João VI aprendeu no Brasil que o tornou tão familiarizado com a liberdade de imprensa, que lhe permitiu, 15 dias depois de chegar a Portugal, publicar o decreto. Mas mais do que isto, isso é que é o importante, ter escrito uma carta a dizer porque é que publicava o decreto. E que essa carta dizia: a garantia da liberdade de imprensa é fundamental para que a Constituição faça sentido. Meu Deus, isto é qualquer coisa que nos faz pensar duas vezes e abana um bocadinho. Eu levei 20 anos a descobrir isto, confesso-vos. E se não fosse ter começado a trabalhar nos 200 anos do Diário de Pernambuco, eu ainda andava aqui de um lado para o outro à procura, andei durante um tempo à procura do secretário de Dom João VI, porque ele não foi ao Parlamento, ficou doente com um ataque de gota nesse dia, e portanto não foi ao Parlamento, e mandou um secretário, não era o secretário de Estado, portanto o chefe do governo, não, mandou um secretário da Casa Real entregar e ler a carta. Portanto, o que é que isto quer dizer? É que eu acho que isto é um elemento fundamental para nós estarmos aqui todos a falar uns com os outros, em liberdade. E acho que estamos demasiadamente habituados a que isto corre tudo bem e funciona e não há problemas nenhuns. Não. Todos os dias estão a nascer novos problemas com os quais nós não sabemos lidar a nível da liberdade de imprensa. Todos os dias. Mas também só nós é que os podemos resolver. Não é mais ninguém. Nós, a sociedade, a humanidade, as pessoas. Bom, e aqui me calo, senão nunca mais. É verdade, João. Bom, já estamos a ultrapassar o tempo. Temos 2 pessoas inscritas. Eu vou fechar as inscrições, se me perdoarem. Peço, quer a quem vai falar e quer ao João na resposta, uma tentativa de serem sintéticos, senão não saímos daqui, porque isto é tão interessante. Já temos que fazer outra tertúlia sobre a imprensa. Fernando Olival, muito boa noite, muito obrigado por estar connosco. Boa noite. Peço desculpa que eu também cheguei tarde, porque baralhei-me com as horas. Mas achei muito interessante. Não sou diretora do Departamento de História, mas sim do CIDEUS, que é de um centro de investigação da área de História. E, aliás, em breve deixo este cargo. Mas é um facto que lá em Évora há investigação sobre o papel no laboratório Hércules, e é uma questão das pessoas fazerem pressão para também o papel de jornal ser contemplado, porque é de facto um papel muito frágil. Mas queria chamar a atenção para 2 coisas. A Biblioteca Nacional tem uma boa coleção de jornais, no caso português, e que convém sempre ver se existe ou não na coleção da Biblioteca Nacional, porque desde para aí os anos 70 que a Biblioteca Nacional também transformou alguns jornais em microfichas para preservar, porque de facto o problema da preservação de jornais é um problema muito sério e que merece toda a atenção. E também a Biblioteca Nacional tem uma coisa que é o Renodo, que é um depósito de objetos digitais, exatamente porque há em Portugal um período em que não há depósito legal que é uma coisa magnífica, o depósito legal, porque até é obrigatório, tudo o que a tipografia imprime tem que entregar, até os folhetos de supermercado da publicidade, coisa que irrita os bibliotecários. Mas há um período muito complexo que é o início do digital. Ninguém preservava nada, não é? E isso pode ser um problema sério. Hoje já não é tão assim, mas o digital ainda é muito efêmero e começa a haver muito lixo digital, coisas que já não abrem com a transformação digital. Pronto, isso era um assunto. Queria também dizer, a Inquisição não fui a única a fazer censura em Portugal. Era a mais importante, mas os bispos, o clero também fazia censura, e o desembargo do Paço, ou seja, havia 3 instituições a fazer censura, até que o Marquês de Pombal centralizou tudo na mesa censória durante um determinado período. Depois, no reinado de Dona Maria, a partir de determinada altura, no final do Antigo Regime, volta-se à chamada censura tríplice destas 3 instituições. E, portanto, a censura era uma coisa terrível, de facto,
porque já não bastava uma instituição, ainda havia três. Em teoria, a Inquisição ia ver a heresia, o clero, a questão moral e a coroa, o Estado. Na prática, como não havia separação de poderes, todas incidiam muito sobre questões religiosas, mas as questões religiosas revertiam-se também sobre questões comportamentais, etc. O conceito é muito alargado e, portanto, era complicado. E os jornais, de facto, é muito interessante, com a liberdade de imprensa, com o liberalismo, a explosão que há de títulos ousados, de sátira, de crítica. É muito interessante ver essa abertura. Parece que alguém abriu uma gaiola e é muito interessante. Era mais do que uma pergunta, era um complemento e uma Muito observação. obrigado, Fernanda. Muito obrigado. Não sei se o João quer. Não, muito obrigado. Eu acho que a Fernanda acrescentou e precisou algumas coisas que eu compilei. Muito bem. Maria João. Boa noite, eu queria só dar primeiro os parabéns, que eu gostei Olá. muito. Olá, gostei muito da palestra e também do tema. É um tema fascinante. Aliás, desconhecia este periódico e, portanto, gostei imenso de ouvir. Queria só fazer aqui umas pequenas correções. De facto, a Biblioteca Pública do Reino foi criada em 1796 e foi pela Dona Maria. E a razão da sua criação foi precisamente pela existência da Comissão da Análise Prévia dos Livros e da Real Mesa Censória, que criou um número tão grande de livros armazenados que Dona Maria resolveu dispô-los às pessoas e criar a tal Biblioteca Pública do Reino. Portanto, a tal comissão que analisava os livros criou um acervo tão grande que depois criou uma biblioteca. E daí então começou-se a fazer o tal depósito legal, que só foi criado em 1798. É nessa altura que é criado o depósito legal, que ia então para a tal Biblioteca Pública do Reino. Mais tarde, a Biblioteca Pública de Évora faz o depósito legal em 1805 e a de Coimbra só em 1851. Portanto, o depósito legal não é tão cedo assim. E a razão que faz a criação do depósito legal, acho que não se prende tanto com a liberdade de imprensa, prende-se mais com a preservação do património, porque o que se pretendia era criar a bibliografia nacional, não é? Como ainda hoje é assim. O depósito legal prende-se sim que a Biblioteca Nacional garanta que se preserve o património nacional que é publicado. Portanto, essa é a grande razão do depósito legal. Em relação à censura, já agora gostava também de dizer isto. Foi realmente a Inquisição que foi a grande censora ao início. O Marquês de Pombal, como disse a Fernanda Olival, para retirar esse poder à Inquisição, criou a Real Mesa Censória e chamou isso para o Estado. Depois a Dona Maria I voltou a chamar a Inquisição para a censura para a Inquisição. Mas é preciso uma coisa, no Brasil isso nunca existiu, porque o Brasil não podia imprimir. Portanto, o Brasil estava proibido de imprimir e a censura na imprensa, o Brasil nunca conheceu porque não teve lá a imprensa. A tipografia era proibido, aliás. Houve impressores portugueses que tentaram ir imprimir ao Brasil e foram presos. Portanto, não se podia imprimir no Brasil. Portanto, o Brasil não conheceu a imprensa. É verdade. E, portanto, foi por aí que eu comecei. Esta questão pode ser que esteja aí a solução. Essa questão de haver a Inquisição, haver censura lá, também não tinham imprensa, não é? Só que o facto de haver, após a monarquia constitucional, após a República, após o 25 de Abril, dizer que há a liberdade de imprensa, também é preciso dizer que após a monarquia constitucional foi decretada a liberdade de imprensa, mas a censura, e isto também se passou no Brasil, quando é a independência do Brasil, a censura passa para a polícia. E é preciso estudar também a legislação que depois surge a seguir, com leis que voltam a pôr censura nos jornais. E há até no período já da monarquia
já do final do século XIX, as várias leis que foram chamadas leis da rolha, que levaram ao encerramento de muitos jornais. Aliás, o Bordal Pinheiro abandona a sua fase de caricatura precisamente por várias leis da rolha em que ele deixou de poder publicar as suas caricaturas. Portanto, dizer que acabou a censura e que há liberdade de imprensa também não é assim tão linear. Houve várias leis que passaram para a polícia. Deixou de haver a mesa acessória, mas havia a polícia, e no Brasil aconteceu o mesmo. Por isso, esse diário de Pernambuco era giro também de se calhar saber, nesses tais 200 anos que ele viveu, e nesses regimes políticos que ele atravessou, desde a independência até hoje, como é que ele lidou com a censura? Essa censura, de certeza que a polícia foi sempre fazendo. Porque nós em Portugal nós tivemos muitas leis de censura, desde a monarquia constitucional até hoje. É Era verdade. só isso que eu queria dizer. Não, mas é totalmente verdade, só que realmente é longo de explicar. Múcio, está previsto, está aí o Múcio ainda? Tá. Tá. Múcio, se o Sim. Rui e o César autorizam, eu faço uma pergunta assim. Há algum estudo no Diário de Pernambuco sobre a relação com a censura? Não, nós não. Bem, nós temos uma história com a censura, um namoro infiel, né? Desde da sua origem, né? Do Diário de Pernambuco, né? E ao longo, Maria Albuquerque, ao longo desses 200 anos, o jornal sofreu empastelamento, vem sofrendo atualmente com, com a questão judicial, né? Hoje a censura se veste a partir do judiciário, né? E para se ter uma ideia, um caso concreto que está se tornando jurisprudência no Brasil, é que em 1996 o Diário de Pernambuco publicou uma entrevista sobre o regime militar, um personagem do regime militar. E o entrevistado atribuiu a um então deputado da época do regime militar uma suposta envolvimento com a ditadura. Bem, esse deputado de época não gostou e processou o jornal, né? O jornal apenas publicou uma entrevista, não era uma fala do jornal, era a entrevista, alguém dizendo. E esse caso, até o ano passado, foi julgado no Supremo Tribunal Federal, onde os jornais passaram a ser responsáveis pelas entrevistas. Ora, no caso de uma entrevista de um podcast que é online, né, como o jornal pode ser responsável pela fala de um entrevistado. Então, esse é um caso que vem sendo bastante emblemático da nova forma de se praticar a censura. Obrigado, Lúcio. Era a minha resposta. Já agora, João, eu diria que isso é o forçamento da autocensura do jornalista, que é uma coisa que sempre existiu, que é criar tanta dificuldade que o próprio jornalista faz autocensura e pensa 10 vezes antes de publicar. É verdade, é verdade. Às vezes a gente recebe algumas pautas e que analisa, diz, olha, isso aqui corre o risco de terminar em um processo judicial. O que é que devemos pensar? Na notícia ou no processo? Vender mais 100 jornais ou ir para o tribunal? Esse caso específico, né, que se encerrou o ano passado, somou-se a um valor de R$ 700 mil, né? Então, um valor volumoso. Claro. Né? E que até então o STF, Supremo Tribunal Federal, ainda não publicou um acórdão, porque eles identificaram que agora, se publicarem, abrir um processo de jurisprudência muito forte. Né? Então, é isso. Muito bem. Muito obrigado, Múcio, por te participar. Muito obrigado ao João. Eu acho que vamos dar por terminado. Já ultrapassámos 20 minutos o nosso prazo normal, está bem? Mas eu quero a palavra. Quem? Sim, mas ainda não. Eu até tinha uma intervenção, mas já não vou fazer. Vou só pedir ao João para dar as últimas palavras e depois passo ao César. Está bem. Temos aqui mais 5 minutos. Estejam connosco. Eu nem 5
Eu nem 5 minutos preciso, só dizer-vos que nós só conseguimos compreender como é que saímos de tudo aquilo que estivemos aqui a falar, se na verdade houver cada vez mais estudos e houver cada vez mais análise sobre tudo isto. Contando-vos uma pequenina história, há 3 anos, como o Rui disse, eu organizei no Alentejo uma exposição sobre todos os jornais que alguma vez foram editados no Alentejo. Eram mais de 500 títulos, 575 títulos. E para isso visitei muitas bibliotecas e arquivos municipais. E a certa altura começaram a mostrar-me jornais manuscritos. Jornais manuscritos em que a forma de difusão era cada pessoa que recebia copiava um jornal, portanto começava por haver um e depois havia 2, depois 4, por aí fora. Bom, e eu comecei a olhar para e disse, mas de quando é que isto é? De que época é que é? E então descobri que estes jornais tinham sido publicados nos anos entre o fim do século XIX e o princípio do século XX, em que se tinham criado maior número de tipografias no Alentejo. Portanto, não era por falta de capacidade de impressão. A segunda coisa que eu descobri era que todos estes jornais eram socialistas e republicanos. Portanto, a única razão por que eles eram publicados assim era para fugir à censura. Não tinha outra. Depois, pronto, há uma história. Em França, durante a Segunda Guerra Mundial, usaram o mesmo sistema. O Partido Comunista Português tem um trabalho já feito de... não eram bem jornais, mas eram folhas informativas entre eles, mas nada está estudado, nem nada está tratado naquilo a que eu chamei os blogs do século XIX. Obrigado a todos. Foi um grande gosto estar convosco. Muito obrigado. O gosto foi nosso. Estou sempre à disposição. O gosto foi nosso. César. Bom, eu tive vontade em muitos momentos de fazer observações, mas aí que eu deixo para o final, e agora ficou um arremedo aqui. Vamos lá. Primeiro a questão desse binômio tecnologia-linguagem que o João comenta aí de outra forma, mas é isso, né? O ser humano tem essa impulsão a partir de uma mudança tecnológica, uma absorção social e aí uma criação de uma nova linguagem, né? Então a história do jornal passa muito por isso, né? Não sei quais são os próximos capítulos, mas é muito... atraente a ideia de analisar essa sequência e como ela vai evoluindo, mesmo na questão do design, né? A história do design contemporâneo, depois da década de 20 e 30 do século 20 já, e que aos poucos é absorvido pela linguagem jornalística também. Depois você comentou também sobre os jornalistas advogados, né? No Brasil, a primeira escola de jornalismo é a Fundação Casper Libero, de 1947, né? E ela surge com a intenção de tirar um pouco um elemento ideológico que estava contaminando a produção jornalística até então, porque ela era calcada tanto em linhas editoriais prevalentes, quanto na linguagem desses advogados que, em geral, tinham uma filiação política e que expressavam no jornal também. A questão, duas observações. A Tertúlia de 1084, a professora Cristina Costa, fala um pouco sobre essa questão da censura, e ela foi responsável pela criação da Universidade de São Paulo do OBCOM, que é o Observatório em Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, da qual eu fiz parte durante muitos anos. E se alguém quiser saber mais a respeito, eu vou depois colocar o link do OBCOM na edição do vídeo. A Universidade Católica de Santos também tem uma hemeroteca muito interessante, parte dela digitalizada. O Instituto Histórico e Geográfico de Santos está digitalizando grande parte do acervo dessa biblioteca e também do jornal A Tribuna de Santos. O jornal A Tribuna de Santos foi fundado em 1894, um dos jornais mais antigos do país, e quando você falou daquela coisa do edifício, né, com as rotativas embaixo e a estrutura do prédio, né, me lembrou muito o prédio da Tribuna, que existe aqui no centro da cidade de Santos. Ele já não é mais usado como tal. A Tribuna, na década de 2010, construiu um novo centro, mais moderno, com televisão, rádio, todo o complexo deles, mas o antigo prevalece. E ele tinha uma história muito incrível, dos anos 50 até
80, 90, na hora do almoço, todo dia uma sirene dava o sinal da hora do almoço aqui e a lateral do prédio, aquela fachada cega, trazia o nome à tribuna, como que lembrando da importância diária da comunicação e da importância daquele meio de comunicação para a cidade de Santos. Eu acho que é isso. Muito obrigado por esse passeio pela história do jornalismo aqui. Eu acho que dá mais de uma tertúlia. E ela começou meio devagar. Eu falei assim, tem pouca gente. Eu acho que 7h15 a gente acaba, ou 10h15, né? Se bobear um pouquinho mais, vamos invadir o domingo. Então, vamos parar por aqui. Eu vou voltar para o Rui para que ele apresente, comente a próxima tertúlia, que é a última da temporada. Por favor. Muito bem, Vamos ver que daqui vai ser 3 semanas, vamos ter 3 semanas, porque vão ocorrer 2 fins de semana de maior dimensão, com feriados aqui em Portugal, no dia 1 e dia 8, e a próxima tertúlia será no sábado, dia 13 de dezembro. Será a 112ª e o tema vai ser o mistério do padre e intelectual luso-brasileiro Santos Saraiva na corte de Dom Pedro II. Quem nos vai trazer esta tertúlia vai ser o professor Dr. Marcelo Mendes, que é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, tem um currículo impressionante que depois partilharemos, e estejam connosco daqui a 3 semanas. O convite será enviado na semana anterior e estejam connosco. Consultem o YouTube e o canal, onde já temos mais 3 vídeos, e estejam sempre atentos às nossas novidades. Muito obrigado pela vossa presença e muito boa noite. Bom domingo a todos. Inscrevam-se. Até logo. Boa noite. Boa noite. Até logo. Muito obrigada.